Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar do Liquify, que mudou muito na nova versão do Photoshop. Como vocês podem ver, eu estou trabalhando com Photoshop 2015.5, que é a última versão do aplicativo. E ele conta agora no Liquify com uma nova funcionalidade que reconhece faces. Uma coisa bastante interessante e que eu já tinha visto em outros programas, mas nunca dentro do Photoshop. Funciona parecido com alguns programas de tratamento de imagem específicos para beleza, para face, que são independentes. Mas aqui a mudança foi muito grande na ferramenta e a gente vai dar uma olhada. Para abrir o filtro, eu vou em Filtro, Liquify. A tecla de atalho é Command, Shift, X. Vou fechar e vou abrir de novo. Command, Shift, X. Eu abro o filtro. E olha só, com essa função nova chamada Face Tool, tecla de atalho A, ele automaticamente reconhece que isso é uma face, e quando eu passo o mouse em cima, ele mostra a região que ele considera como face, os olhos, esquerdo e direito, o nariz, a boca, e esses pontos de controle que tem em volta da face, eu posso clicar e puxar para deixar a face mais larga, mais estreita, ou aqui em cima para deixar a testa menor, a testa mais alta, olha só. E aí em qualquer área eu posso clicar em cima, olha, do nariz, sobe e desce, da boca eu posso fazer ela sorrir ou ficar brava, clicando diretamente, posso aumentar e diminuir, assim como eu posso puxar e aumentar o queixo, diminuir o queixo, aumentar e diminuir a mandíbula dela, né? O maxilar, somente clicando e mexendo aqui. As outras ferramentas que já existiam continuam existindo. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o meu pincel de Forward Tool, que é o dedinho, sempre levando em consideração que mesmo com um tablet Wacom, a gente deve deixar tanto a pressão quanto a densidade baixas, abaixo de 30, para a gente poder fazer isso funcionar legal. Senão os pixels ficam sendo empurrados com muita força e a gente acaba perdendo aí a nitidez do pixel, né? É uma dica boa também. O Liquify tem um problema sério, que é esse, né? Se você não tomar cuidado com a densidade, você acaba tirando um pouco de nitidez da imagem aonde o Liquify foi feito. Então, olha, eu vou fazer do modo tradicional, deixar aqui, olha, o maxilar dela um pouco mais quadradão, o rosto um pouco mais fino, ó, aqui em cima, subir um pouquinho esse queixo, trazer a boca um pouco mais centralizada. E o nariz, nesse caso, eu teria que usar uma outra ferramenta, que é essa ferramenta que diminui o volume. Então vou chegar um pouco mais perto, determinar que área do nariz que eu quero que perca volume, e rapidamente, só clicando, ele fica mais fininho, menos volume, né? Volto para a minha ferramenta de empurrar pixel, dou uma acertada nele e posso acertar a boca. Mas o que interessa é que mesmo depois de eu usar as ferramentas que eu uso tradicionalmente, que são essas que não reconhecem a face automaticamente, eu tenho que clicar explicitamente onde eu quero, mesmo assim eu posso voltar ao reconhecimento de face, e ao invés de eu clicar, por exemplo, eu quero deixar o olho um pouquinho maior, eu posso fazer isso, os dois olhos ficam maiores ao mesmo tempo. Ou eu posso deixar eles mais largos, olha. Ou eu posso deixar eles mais juntos. Tudo isso aqui que eu estou fazendo manualmente, eu posso fazer nesse painel novo que chama Face Aware Liquify. Face Aware Liquify. E o Face Aware Liquify, ele está dividido em olhos, nariz, boca e o formato da face.
Então, começando com os olhos, aquilo que eu fiz manualmente eu posso fazer aqui, olha, olho menor, olho maior, olho mais alto, olho mais baixo, ó, mais alto, mais baixo, olho mais largo, olho mais estreito, olhos virados mais para cima, olhos virados mais para baixo, mais gata. E a distância entre os olhos, olha, eu posso aproximar e levar mais para fora, olha, posso controlar a distância entre os olhos. Se eu for mexer aqui no nariz, a mesma coisa, olha, eu posso descer ou subir o nariz diretamente aqui e deixar ele mais largo ou mais estreito, controlando o nariz como um todo com a ferramenta. Na boca, eu tenho essa função de smile, que faz ela sorrir, né? Ou não sorrir. Sempre se você exagerar, vai ficar com cara de coringa, com cara de palhaço, não adianta forçar muito, né? Aqui eu deixo o lábio superior um pouco maior, o lábio inferior um pouco maior, se for necessário. Aqui a largura da boca, boca maior, boca menor. E aqui a altura da boca, olha, se ela abre, se ela fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. É incrível, né? Como eu posso fazer essa boca abrir simplesmente mexendo aqui. E finalmente, a gente tem a face, né? O formato da face, face shape. Então, o primeiro ponto é o daqui da testa, que eu posso dizer, olha, eu quero a testa mais alta, mais baixa. Eu quero o queixo mais baixo ou mais alto. Eu quero o maxilar mais largo ou mais estreito. E eu quero a face como um todo, mais larga ou mais estreita. Então, mexendo nessas funções todas e controlando isso junto com as ferramentas tradicionais do Liquify, eu acabo modificando bastante a imagem. Eu estou exagerando aqui só para a gente entender como ela funciona. Normalmente eu não faria isso nas minhas imagens mais importantes, porque eu não quero modificar totalmente quem é essa pessoa. Eu só quero, às vezes, corrigir alguma coisa, mas só para a gente ter uma ideia. Eu dou o OK e eu tenho o antes, o depois, o antes, o depois, o antes e o depois, e tudo feito diretamente no Liquify. O mais legal é que se eu tiver uma foto, por exemplo, com muita gente presente, uma turma de pessoas, e for para o Liquify, bom, essa é a minha família de férias lá na Alemanha, né? E eu vou clicar Command Shift X, ele abre o Liquify e olha que legal. Quando eu clico aqui em reconhecimento de face, ele reconhece todas as faces. E aí nessa lista que ele faz aqui no FaceAware Liquify, ele diz, olha, tem a face 1, 2, 3, 4, 5. E aí, conforme, se eu não souber qual é a face 5, qual é a face 2, qual é a face 1, basta eu clicar na face e mexer, olha, nas ferramentas, que ele automaticamente vai fazer o ajuste para a gente naquela face. Então, por exemplo, a face da Stephanie é a face número 3, eu só cliquei no centro do rosto dela e estou mexendo aqui para mudar um pouquinho os contornos do rosto dela. Se eu clicar na minha face, por exemplo, ele já muda automaticamente para a face número 1 e aí eu posso tratar de assuntos específicos. O nariz, por exemplo, eu quero que o meu nariz fique um pouquinho menos largo, olha, ou um pouquinho mais largo, um pouquinho menos largo. Eu quero que o meu sorriso fique um pouco mais pronunciado, ou menos pronunciado, né? E assim eu vou mexendo de face em face. Olha aqui, por exemplo, o Danilo. O Danilo pode sorrir um pouquinho mais, porque ele estava bem feliz aquele dia. Então vamos fazer ele mais alegre aqui, né? E esse narigão dele aqui eu vou deixar um pouquinho menor e um pouquinho menos largo, só para ele ficar mais feliz comigo. E aí, sem mexer em nenhuma das ferramentas tradicionais, mexendo apenas nas ferramentas novas, eu já dei uma mexida no rosto de todo mundo, só para deixar todo mundo mais agradável. Dou OK, volto para a tela inicial, mudei um pouquinho essas faces e está resolvido o assunto. Se você gostou desse tutorial,
Inscreva-se no meu canal no YouTube e me siga, porque eu vou ter muitos outros tutoriais daqui para frente. Até o próximo!